Olá, aqui é Sandra da Maria Tivil. Nós entrevistamos a terapeuta floral Cíntia Sciolab do ACF da Essências Florais. E neste primeiro vídeo nós trouxemos um pouco da magia dos florais para você, onde ela nos conta como foi a sua conexão com essa magia e como ela transformou disso tudo o seu propósito de vida. Está imperdível. Acompanhe. Os florais, eles chegaram na minha vida de uma maneira, eu gosto de dizer, arrebatadora. Eles chegaram através do meu marido, que é uma coisa bastante incomum, né? Ele fazia terapia e a terapeuta dele passou uns florais, me mandou uns florais para eu tomar. Fiquei muito brava, né? Mas aí eu tomei. E aí eu me surpreendi muito com a qualidade dos efeitos que eu fui experimentando usando os florais. E aí eu resolvi estudar sobre aquilo, e tinha poucos livros naquela ocasião traduzidos para o português da Inglaterra, porque os primeiros florais que chegaram no Brasil foram os florais de Bach, os florais ingleses, preparados originalmente na década de 30 por um médico inglês, o Dr. Edward Bach, que foi quem fez a primeira pesquisa e deixou esse legado, não só os florais, mas uma abordagem de cura, uma maneira diferente de enxergar a pessoa, a doença, a saúde. E aí eu fui começar a ler aqueles livros e tomei os florais que a moça lá tinha me mandado e me fizeram muito bem. E a partir daí eu mesma fui então fazer terapia floral, fui me submeter à terapia floral e usar os florais de modo contínuo num processo de autoconhecimento, de autodescoberta. E aí na sequência eu acho que foi a própria terapeuta que me indicou um curso, porque eu queria aprender mais, eu queria ir mais fundo naquilo. E aí ela me indicou um curso, foi fantástico o primeiro curso. Era um curso com 3 professores diferentes, brasileiros mesmo, mas eles já falavam de várias linhas de florais, não era um curso sobre uma linha específica. Então parece que eu já entrei nesse mundo dos florais, desse universo, com um leque muito aberto, né? E eu sinto que isso foi algo que me abençoou, que facilitou, que abriu os meus caminhos logo de chegada. Eu tinha várias outras pessoas conhecidas que começaram estudando os florais, aprendendo só especificamente sobre uma única linha, muitos pelos florais de Bach, né, especificamente, e aí ficavam com aquelas 30 e poucas flores apenas no seu repertório para usar os florais. E eu não, eu já comecei de um outro jeito, muito mais ampliado, né? Foi uma sorte, uma bênção. E aí o meu caminho foi acontecendo de forma muito apaixonada, e eu era fonoaudióloga nesse tempo, né? Já mãe de 2 crianças, casada, e foi quando eu achei, depois de uns anos estudando aí esse curso, no ano seguinte, em 1993, a gente teve a oportunidade no Brasil de conhecer muitos professores, produtores de florais estrangeiros, que vieram para cá dar os seus cursos, ensinar sobre aquelas linhas de florais. Então, em 92, veio o casal dos florais da Califórnia, Richard Katz e Patrícia Kaminsky. Em 93, vieram Ian White, dos florais da Austrália, Steve Johnson, dos florais do Alasca, Cynthia Kemp, dos florais do deserto. Se eu não me engano, logo no começo do ano seguinte, Sabina Petit, dos florais das Essências do Pacífico, os florais do Canadá. E aí eu ia fazendo todos esses cursos, e era raro o final de semana que não tinha um curso, porque aquilo se tornou mesmo uma grande paixão, e eu sentia que eu tinha que rápido entender de tudo aquilo, e encontrando as flores, né? Logo comecei a viajar, ir para outros lugares onde as flores nasciam nativas, aquelas flores que eu estava estudando, para entrar em contato pessoalmente com elas, né? Fui estudar inglês porque eu tinha aquele inglês de escola, né? Aquele inglês básico, e eu queria aprender diretamente desses professores, sabe? Eu tinha tradutora, claro, mas
era aquela vontade de beber aquele conteúdo, aquela informação, aquela sabedoria. E aí eu fui aprender inglês e muito rapidamente, em pouco tempo, o meu inglês saltou de nível e eu pude fazer essas viagens e sempre estudando, encontrando as flores, estudando os florais. Os florais entraram na minha vida de uma forma arrebatadora. Eles me tiraram do lugar onde eu estava, né? Daquele lugar talvez até acomodado, né? Eu fui uma boa fonoaudióloga, estudiosa e tinha os meus pacientes, mas quando eu descobri essa outra vertente, essa outra possibilidade através dos florais, despertou uma paixão. Eu lembro que eu tive um sonho, e no meu sonho, meu marido no sonho me dizia assim: eu não sei por que você não compra logo esses florais, os vidrinhos, né? Por que você não compra logo? Porque você é tão apaixonada por eles. E eu no sonho respondia para ele: eu acho esses vidrinhos muito sem graça, porque o que eu queria mesmo é que pelo menos as tampinhas fossem coloridas. E isso, depois refletindo, mostra bem que a minha paixão era mesmo pela natureza, pelas flores, o meu encanto, né? Ele era por essa possibilidade da gente voltar para a natureza em busca da nossa cura, né? E foi isso que me apaixonou, né? Logo na sequência, coincidentemente, porque essa minha história é cheia de sincronicidades, logo na sequência veio para o Brasil um produtor dos florais da Austrália, e as tampinhas dos vidros eram coloridas, e aqueles foram os primeiros que eu adquiri, foram os primeiros que eu comprei, justamente porque eu tinha tido sonho. Eu falei, não, esses eu tenho que começar a minha coleção. E foi assim que começou, e eu sinto que foi a partir daí que eu me vi realmente me alinhando mais e mais e mais com aquilo que eu considero o meu propósito de vida, que não é um ser terapeuta floral, mas é essa forma de viver confiando na natureza, e na natureza como fonte de cura e de ajuda para mim mesma e para todas as pessoas. O Dr. Bach, que foi a pessoa, o médico inglês que criou os florais, que trouxe os florais pra gente, ele dizia uma coisa bonita, está nos escritos dele isso, que a natureza provê tudo que o homem precisa, né? A natureza provê o ar que a gente respira, então o nosso alimento, né? As nossas casas, elas são feitas de elementos da natureza, então o nosso abrigo. E ele diz, seria pouco provável que a cura para as nossas aflições, a ajuda para a superação das nossas aflições tivesse ficado de fora desse plano, né? Então as flores estão aí e é esse o papel delas na nossa vida, né? Os florais, eles entraram na minha vida mais ou menos no começo dos anos 90 e eu comecei a tomar os florais e segui estudando sobre os florais, fui fazer os cursos e chegou aquele momento, eu já tinha comprado alguns florais, aqueles das tampinhas coloridas, e chegou um momento em que eu senti que eu precisava tomar a decisão se eu ia deixar a minha carreira anterior de fonoaudióloga e ficar só com a terapia floral. E não é uma decisão fácil, porque naquele tempo a terapia floral não era nenhuma profissão que existia direito, né? Então eu estava deixando algo que era socialmente reconhecido e que frutificava para mim, né? E eu tinha as minhas colegas fonoaudiólogas e tudo. E aí na ocasião eu sentia o impulso forte, né, de tomar esse novo rumo, esse novo caminho. E na ocasião eu fiz uma oração e pedi um sinal para o meu anjo. Naquela mesma semana eu fui para o consultório e abri a porta da minha sala de atendimento e tinha um monte de abelha lá dentro. E não tinha flor, porque naquele tempo eu não costumava deixar as flores sobre a minha mesa.
mas tinha muita abelha. Eu entrei devagar, eu tenho medo de abelha, né? Eu sou alérgica e tal. Entrei devagar, assim, pelo canto, abri o armário, tinha abelha dentro do armário, estava cheio de abelha. Eu acho que a janela não estava nem aberta, eu não sei como aquelas abelhas entraram. Eu fiquei bem impressionada, mas eu entendi. Eu acho que aquilo era o meu sinal, porque afinal de contas as abelhas, elas trabalham só com as flores, né? Elas estão sempre juntas, elas cantam, dizem que o zumbido das abelhas, eu li depois isso, que é um canto, é um tipo de canto, né? Elas voam, cantam sempre juntas e elas trabalham com as flores e ainda por cima produzem essa substância, esse néctar dourado, nutridor, curador, que é o mel. Eu achei que aquilo era o meu sinal e na sequência eu acabei então deixando a fonoaudiologia, encaminhei meus pacientes para minha colega, minha amiga que trabalhava lá mesmo comigo e cancelei os meus registros em Conselho Federal, Estadual de Fonoaudiologia, foi uma decisão radical mesmo e comecei a atender só como terapeuta floral. Eu já tinha, né, alguns atendimentos como terapeuta floral na ocasião, mas eu sentia que eu precisava fazer mesmo essa passagem de maneira mais completa. E foi muito importante, porque aí, menos de um ano depois, eu acabei sendo convidada para me tornar parte da empresa Essências Florais, como sócia da empresa Essências Florais, que é uma importadora de florais. Eu trouxe meu consultório daí para cá, então desde então, 97, eu divido meu tempo entre o consultório de terapia floral e os cuidados com a empresa, que é uma importadora e distribuidora de florais.